Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Boa noite a você. Mais uma vez estamos juntos para transmitir mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica e eu espero que essa mensagem fale a você que irá acompanhar aí ao longo dos dias, ao longo das semanas, dos meses. Eu não sei, eu espero que venha ser bênção a você. Vamos então ter uma palavra de oração. Hoje é dia 4/7/2021 e essa é uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Pai, nós queremos te agradecer e te pedir, ó Deus, que essa noite o Senhor venha a usar a minha vida, Pai, para falar um pouco da tua palavra. Que o Senhor venha encontrar mentes, ó Deus, abertas, Senhor, para ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra, Senhor, e concluir, ó Deus, aquilo que, ó Pai, o Senhor já tem preparado para cada um daqueles que vão acompanhar essa mensagem, Deus. Meu Deus, eu também gostaria de externar essa noite, Pai, o meu carinho, Pai, a minha oração, Senhor, a todos aqueles que, ó Deus, estão enfermos, ó Pai, que o Senhor venha derramar a cura em nome do Senhor Jesus. Quero orar também por aqueles que estão na batalha, Senhor, procurando por uma vaga de emprego, Pai, que o Senhor possa abençoar o meu irmão, o meu amigo, Pai, para a glória do Teu nome. Meu Deus, que essa noite, ó Pai, o Senhor possa, Senhor Deus e Pai, realizar, ó Deus, milagres, que o Senhor possa realizar curas, que o Senhor possa, Senhor Deus, transformar corações, ó Pai, e que o Senhor possa, Senhor Deus, mover os corações, ó Pai, no sentido, ó Pai, de haver um encontro genuíno com o Senhor, porque esse, sem dúvida, Pai, é o maior presente que o Senhor tem para nós, a salvação, em nome do Senhor Jesus. Título da mensagem de hoje, meus irmãos: os pastores devem ser os últimos. Os pastores devem ser os últimos. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11 apenas. Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 11, diz o seguinte: Eu sou o bom pastor. Aqui é o Senhor Jesus que está falando. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus Cristo disse isso enquanto ainda estava conosco aqui na terra, e ele cumpriu o que ele disse, porque era um homem e é um homem de palavra. Se tem um atributo de Jesus que nós deveríamos imitar, é o fato do Senhor Jesus honrar com aquilo que ele disse, com aquilo que ele vem dizendo para a humanidade. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, e assim ele fez na cruz do Calvário, assim ele cumpriu com a sua palavra. Jesus Cristo, ele propõe esse ensinamento aqui. Na minha tradução, o título, do capítulo 10 é Jesus, o bom pastor, e ele vem ao longo do capítulo 10 explicando as características daquele que é pastor e daquele que é salteador, daquele que rouba as ovelhas. Jesus Cristo deixa bem claro as características de ambos e o que ambos podem provocar no aprisco, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E eu escrevi algumas coisas aqui para dividir com vocês, até para que vocês venham a entender o título da mensagem de hoje. Eu prezo muito pelo título da mensagem, porque é a partir dele que eu desenvolvo as minhas mensagens. Eu escrevi o seguinte:
Há alguns dias, e principalmente nestes dias que nós estamos vivendo e que eu julgo como dias difíceis, dias trabalhosos. A Bíblia diz que existem dias maus. Eu venho refletindo sobre o que os pastores precisam ser para suas ovelhas, e de igual modo o que as ovelhas não precisam ser para os seus pastores. Também venho refletindo o quão deve ser difícil, ou quanto tem sido difícil pastorear numa época de evangelho à la carte, de pregações dispostas como em um menu, aonde infelizmente as pessoas escolhem as pregações que querem ouvir, pregações essas que não necessariamente vão conduzi-las ao céu. Pregações que podem fazer muito bem aos ouvidos, ao estado inclusive que a pessoa se encontra, mas não necessariamente vão curar o que precisa ser curado. Não vai restaurar o que precisa ser restaurado, e não vai dizer o que a pessoa precisa ouvir. Pode até dizer aquilo que ela quer ouvir, mas não vai dizer aquilo que ela precisa ouvir. E infelizmente isso não direciona a pessoa ao objetivo maior de tudo aquilo que nós fazemos quando nós estudamos a Bíblia, quando nós fazemos decisão por Cristo, que é ir para o céu. O nosso objetivo final é esse, é estar com o Senhor Jesus, ainda que muitos julguem que isso é uma fábula, que é algo inimaginável, mas nós acreditamos piamente que um dia estaremos com Ele. Não existe em nós uma crise, o que eu sou, como foi até pregado hoje na nossa igreja, o que eu sou, para onde eu vou, qual é o motivo da minha existência. Não existe essa. Quando você conhece as Escrituras, o poder de Deus e o Senhor Jesus, e tem um encontro genuíno com o Senhor Jesus, tudo isso é explicado, tudo isso é preenchido. O vazio que há dentro do ser humano é preenchido exatamente por aquele espaço que é de Deus. Amém? E eu ainda fiz a seguinte pergunta. Talvez você possa estar se perguntando o que os pastores devem, ou o porquê dos pastores deverem ser os últimos, Como eu escrevi aqui, talvez você possa se perguntar: os pastores devem ser os últimos? Por quê? Por que os pastores devem ser os últimos? Por que o título? Por que esse título na mensagem de hoje? E a resposta que eu dei para essa pergunta é a seguinte: os pastores devem ser os últimos a entrar no aprisco. Não sei se você entendeu. O título da mensagem é o seguinte: os pastores devem ser os últimos. Os últimos a quê? Os últimos a entrarem no aprisco. Os últimos a entrarem. E por que eles devem ser os últimos a entrarem no aprisco? O primeiro porquê? Porque eles devem ser os primeiros a abrir a porteira do aprisco, para que todas as ovelhas possam entrar. Os pastores, eles devem abrir a porteira do aprisco. E eles devem ser os últimos a fecharem a porteira. Quando a última ovelha entrar, ele deve entrar também e fechar a porteira, para que as ovelhas não venham a ser roubadas.
para que ele próprio não venha a ser roubado, porque a Bíblia diz que Satanás e os seus demônios caídos, eles querem enganar, se possível, e inclusive os eleitos de Deus. A Bíblia diz, que uma vez que você consegue enganar o pastor, as ovelhas ficam dispersas. A palavra de Deus diz isso. Quando o pastor, infelizmente, é enganado ou se perde, ou até mesmo quando o pastor é morto, as ovelhas ficam perdidas, ficam sem um guia, ficam dispersas. Por isso que o pastor, ele é o último, ele precisa ser o último para garantir que as ovelhas, todas elas, inclusive a de número 100, entre no aprisco. E só após isso o pastor, ele, já estando lá dentro, inclusive, ele fecha a porteira de tal modo que nenhuma ovelha venha a se perder. Deus está falando com você? Eu espero que sim. O segundo motivo, eles precisam conhecer o caminho do aprisco. Os pastores precisam ser hábeis, principalmente, como eu disse no início, em dias maus, em dias difíceis, em dias trabalhosos, o pastor precisa conhecer o caminho. Ele é o primeiro que precisa conhecer o caminho até o aprisco, e o caminho é o Senhor Jesus. João 14, de número 6, diz o Senhor Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus se não for por mim, diz o Senhor Jesus. E o pastor, ou os pastores, precisam conhecer claramente esse caminho. Eles precisam conhecer o caminho do aprisco, e o aprisco é o céu. Eles precisam zelar por esse caminho. Eles precisam ficar alertas aos salteadores, aos ladrões de ovelhas, aqueles que querem confundir as ovelhas e propor caminhos que não são os caminhos de Deus. Não tome atalhos. Os atalhos podem parecer atrativos, podem até parecer que vão nos levar ao objetivo mais rapidamente, mas o melhor caminho é o caminho que você conhece. Se você fizer um paralelo de todas as viagens que você já deve ter feito em sua vida, você conhece as estradas. E fazendo a viagem através das estradas que você conhece, você tem certeza que vai chegar em determinada cidade. Algumas vezes nós tomamos a decisão de pegar alguma estrada diferente, às vezes nos perdemos, às vezes andamos 20, 30, 40 quilômetros até encontrar um retorno para voltar exatamente ao caminho e ao roteiro que nós conhecemos. E quando isso ainda é possível, é muito bom, é muito bom. Por isso que nós falamos que nós nos convertemos, ou fazemos uma conversão, fazemos um retorno para os braços do Senhor Jesus, porque esse é o caminho certo, esse é o caminho correto, essa é a estrada correta para nos levar à cidade celestial, ao aprisco que a palavra de Deus menciona aqui nessa noite. Os pastores, portanto, eles precisam conhecer o caminho até o aprisco, para não serem, como diz a palavra de Deus, cegos guiando cegos, aonde ambos cairão em um barranco. Mateus capítulo 15, versículo 14, exatamente dizem isso. Vou repetir: eles precisam conhecer o caminho até o aprisco, para não serem cegos guiando cegos, onde ambos cairão no barranco. Mateus capítulo 15, o versículo 14. Faço aí um convite a você conferir
na palavra de Deus, para que não fique apenas nas minhas palavras. O terceiro ponto aqui, os pastores, eles precisam ser os últimos para exatamente resgatar a ovelha de número 100. Eu falei aqui da ovelha de número 100. Quando você ler Lucas capítulo 15, o versículo 4, diz o seguinte: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida para encontrá-la? Por isso que o pastor não entra primeiro, ele é o último a entrar, porque possivelmente ele precise deixar as 99 ovelhas para ir atrás da ovelha de número 100. Será que Deus está falando ao seu coração? Eu espero que sim. Exatamente por isso que os pastores precisam ser os últimos. Eles precisam ser os últimos a entrar no aprisco. Se eu fosse reescrever o título dessa mensagem, mas eu deixei assim propositalmente, eu escreveria o seguinte: os pastores devem ser os últimos a entrar no aprisco. Mas e as ovelhas? As ovelhas não têm o seu papel? O quarto ponto que eu gostaria de salientar aqui: o que as ovelhas não podem ser ou não precisam ser. As ovelhas não podem ser bodes. As ovelhas, elas ouvem a voz do bom pastor. Isso está relatado no Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 27, que diz exatamente o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Portanto, nós ovelhas, nós que somos ovelhas de pastores, nós não devemos ser bodes, insubmissos. Nós temos o nosso papel, nós temos que deixar ser conduzidos pelo bom pastor, o pastor que é orientado pelo Senhor Jesus Cristo, o pastor que é honesto, que é idôneo, que cuida das suas ovelhas. Ele seguramente tem um bom conselho para nós. Nós, como ovelhas, então, ouvimos a voz do bom pastor. Já o conhecemos, temos intimidade com o bom pastor. Dessa forma, nós nos submetemos, não como vassalos, mas como pessoas que já entenderam que é melhor e nos torna pessoas livres quando nós ouvimos as palavras do bom pastor. E o bom pastor é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Quando você ler João capítulo 10, o versículo 27, seguramente Deus vai falar ao seu coração. E sobre o evangelho que eu mencionei, o quinto ponto dessa mensagem, já indo para o final, sobre o evangelho à la carte, sobre as pregações dispostas em um menu, eu te deixo o seguinte conselho. Este evangelho à la carte não necessariamente te levará para o céu, para o aprisco. Fique atento, as pregações estão aí como dispostas em um menu para serem escolhidas, porém não tem responsabilidade com você. Quando nós, por exemplo, eu quero trazer aqui um exemplo, fazemos parte de uma igreja, às vezes recebemos sim pregadores de fora, buscamos filtrar, examinar, ver se o pregador realmente tem compromisso com ele, primeiramente tem compromisso com o bom pastor que é o Senhor Jesus Cristo, para que exatamente não seja salteador, roubador de ovelhas, ou não venha a matar o pastor e dispersar as ovelhas.
Pregadores vêm nas nossas igrejas, às vezes, eles não têm compromisso com cada ovelha. E pregador qualquer um pode ser, você sabia disso? Agora, ter compromisso com aquilo que está sendo dito, ter compromisso com as ovelhas, só o pastor. Só o pastor. O pregador vai embora, vai para outros lugares, mas o pastor fica para reparar os danos. Portanto, os pregadores também devem ter cuidado. Sim, devem ter cuidado com os pregadores que convidam para as suas igrejas. Esse é o pastor cuidador, o pastor zeloso. Esse é o atalaia que fica na torre vigilante, tomando cuidado. Esse é o pastor que toma cuidado com os lobos, com os salteadores, que estão ao derredor do aprisco, querendo exatamente roubar as ovelhas, levar as ovelhas, desviar as ovelhas do caminho. A Bíblia fala dos falsos mestres. Nos dias de hoje, e aliás ao longo da história, eu quero abrir um parênteses aqui e esclarecer: todo aquele que faz oposição às Escrituras é um falso mestre. Todo escritor que quer atacar a palavra de Deus é um falso mestre. Todo aquele que distorce a palavra de Deus em seu benefício ou em benefício de uma causa que não é a causa de Cristo, esse é um falso mestre. Esse é um salteador. Esse é um ladrão de ovelhas. Tome cuidado, que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é bom. Nem tudo que brilha é bom. Nem tudo que é bonito, atrativo, é para nós. Esse é o cuidado que tem o pastor. Esse é o cuidado que tem o pregador, que tem compromisso. E é o primeiro a cumprir com aquilo que diz. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O Senhor Jesus Cristo cumpriu com a sua palavra. Ele foi o primeiro a dar o exemplo. Ele foi o primeiro a cumprir com aquilo que havia dito. E esse é um atributo que todo homem, toda mulher que já entendeu a mensagem do Evangelho deve exatamente perseguir. As pregações, como eu disse, estão aí como um menu para serem escolhidas, porém não têm responsabilidade com você. Podem até agradar os seus ouvidos, como eu disse, mas não indicam o caminho. Não indicam o caminho para o céu. Tome cuidado. Esta é, meus irmãos, uma das grandes dificuldades que os pastores têm vivido nos dias de hoje. O pastor até quer ser o último, mas será que nós queremos ser os primeiros a entrar no aprisco? E eu concluo a minha mensagem rapidamente aqui. Os pastores, como eu disse, devem ser os últimos, e as ovelhas precisam ser as primeiras a quererem entrar no aprisco. Você quer? Eu quero. O aprisco é o céu. O aprisco é a presença do Altíssimo. O aprisco é o nosso objetivo. Estar com o Senhor Jesus no aprisco. Não importa se nós somos a ovelha de número 1 ou a de número 100, mas o Senhor Jesus quer fechar a porteira sem que falte nenhuma ovelha. Eu e você queremos ser ovelhas ou queremos nos conduzir como bodes, como rebeldes, como aqueles que são indiferentes às verdades bíblicas? Não tem como discutir tudo o que está relatado na palavra de Deus. Tudo aquilo que o homem vem tentando buscar respostas está escrito, linha a linha, palavra a palavra.
A própria palavra de Deus diz: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não. As palavras do Senhor Jesus são palavras de vida eterna. Vida eterna é essa que está batendo a sua porta para fazer morada dentro da sua casa, para alcançar você com salvação, para alcançar sua esposa, seus filhos, seus amigos, de uma maneira contagiante e trazendo vida, vida em abundância, como diz a própria palavra de Deus nesse livro. Quando você lê João capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas eu, Jesus Cristo, vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Paz, longanimidade, gozo, felicidade no Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nossas preocupações são com questões materiais. É bem verdade que essas questões nos aborrecem, trazem problemas sim para a nossa casa, mas isso não é o primeiro. Quando um lar está unido, esse lar consegue vencer essas adversidades. As pessoas se ajudam, as pessoas se unem num único propósito. As pessoas não ficam divididas. E é isso, me parece, que está acontecendo no nosso país. Nós estamos fragmentados, divididos. Nós não estamos e não temos, infelizmente, o mesmo objetivo de ver uma nação melhor, próspera, uma nação com valores, uma nação que seja reconhecida por outros atributos que não sejam os que nós já conhecemos, carnaval, futebol e coisas fúteis, mas uma nação em que a Bíblia diz: feliz é a nação em que o Deus é o Deus bíblico, é o Deus vivo, uma nação próspera, uma nação em que os outros países olhem e se perguntem: o que está acontecendo no Brasil? O Brasil está prosperando, existem pessoas inteligentes, existem pessoas decentes, existem pessoas exemplo no nosso país. Nós estamos carentes disso e a nossa oração tem que ser: Deus, sara a nossa terra, sara o nosso país, sara o nosso estado, sara a nossa casa. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa mensagem, Senhor, e pedir, ó Deus, que o Senhor venha falar aos corações essa noite, ó Deus. Que essa mensagem, que essa pregação, Senhor Deus, possa exatamente, ó Pai, produzir aquilo, ó Pai, pelo qual ela foi dita, que ela foi aqui, Senhor, pontuada, Senhor, em cada um dos seus objetivos, Senhor Deus e Pai. Meu Deus, também nessa noite, ó Pai, se há alguém que quer fazer decisão pelo Senhor Jesus Cristo, que quer ser ovelha do Senhor Jesus, que essa pessoa, ó Pai, diga comigo: Pai, eu me arrependo, com sinceridade de coração me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Meus irmãos, quero aqui agradecer a sua companhia e, se Deus quiser, que nós possamos, domingo que vem, estarmos juntos para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua semana e que você possa ter forças para enfrentar essa semana para a glória de Deus. Um grande abraço, tchau!